Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título Levítico, Adoração e Serviço ao Senhor. O livro de Levítico, também conhecido como o Manual do Sacerdote, Lei dos Sacerdotes, Lei das Oferendas e Livro dos Sacerdotes, apresenta os princípios divinos para a adoração, santidade e serviço na obra de Deus. Nesta lição, definiremos o termo Levítico, identificaremos o autor, data e local da redação do livro. Veremos os propósitos deste livro, finalizando, então, o nosso estudo com um resumo de seu conteúdo. Definição do termo Levítico. A definição etimológica para o termo Levítico, que é o título do terceiro livro da Bíblia, é originário da palavra hebraico Waikira, que significa ele chamou, sendo também o termo Levítico derivado do vocábulo em latim Levíticos e da palavra grega Leuitikon. A definição semântica para o Levítico é a seguinte: o livro de Levítico foi assim denominado por trazer em seu conteúdo a descrição da liturgia, ritos, cerimoniais, leis e instruções para adoração a Deus, comportamentos de santidade e condutas dos levitas no trato das coisas sagradas, especialmente porque os homens da tribo de Levi foram escolhidos pelo Senhor para realizarem a obra de Deus. Autor do livro de Levítico. Apesar de não haver um texto base no livro de Levítico que faça uma menção direta indicando o nome do autor deste livro, estudiosos da Bíblia aceitam e atribuem a Moisés a autoria do livro de Levítico pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, os estudiosos consideram o Pentateuco, formado pelos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, como um conjunto de livros escritos por um mesmo autor, no caso Moisés. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 12, versículos 25 ao 27, diz o seguinte: pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Então aqui, o próprio Senhor Jesus Cristo denomina o livro de Moisés como aquele relacionado à lei, como relacionado à Torá ou ao Pentateuco, como nós conhecemos hoje. Textos bíblicos, um segundo motivo para que a autoria seja de Moisés é que os textos bíblicos do Novo Testamento faz menção à lei de Moisés e o conteúdo mencionado no Novo Testamento se confirma nas páginas do livro de Levítico, o que nos leva a presumir ser Moisés o autor deste livro. Então, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 2, versículos 21 a 24, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Lucas 2, 21 ao 24. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino,
Deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Esta situação aqui ocorrida na apresentação de Jesus no templo, bem como a sua circuncisão, é confirmada no livro de Levítico, capítulo de número 12, versículos 1 ao 8, que diz o seguinte. Levítico, capítulo de número 12, versículos 1 ao 8. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpra os dias da sua purificação. Mas, se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E, cumpridos os dias da sua purificação, por filha ou por filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Portanto, fato narrado lá em Lucas capítulo 2, sobre a circuncisão e também a apresentação do menino diante do sacerdote, foi confirmada aqui no livro de Levítico. Em terceiro lugar, como motivo para que o autor deste livro seja Moisés, é que em vários textos do livro de Levítico se observa um diálogo entre Deus e Moisés, e deste modo existe uma grande probabilidade de Moisés ter redigido estes textos dialógicos. Levítico capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado de rebanho ou de gado miúdo. A data da redação do livro de Levítico. A maioria dos estudiosos da Bíblia Sagrada acreditam e concordam que o livro de Levítico foi escrito numa data em torno do ano de 1446 a.C., antes da morte de Moisés e logo após a conclusão do tabernáculo. Porém, esta data é incerta, não tendo garantia plena de sua exatidão. Local da redação do livro de Levítico. Acredita-se que o cenário da escrita do livro de Levítico foi o da peregrinação no deserto, tendo em vista que as instruções relatadas no livro, tais como sacrifícios, ofertas, serviço, etc., foram recebidos por Moisés no Monte Sinai, tendo como horizonte as areias desérticas do Oriente Médio. Levítico capítulo 27,
versículo de número 34, diz assim a palavra do Senhor. Levítico, capítulo 27, versículo de número 34. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Vamos falar agora sobre os propósitos do livro de Levítico. Segundo Paul Hoff, 2002, página 155, o livro de Levítico é a continuidade do livro de Êxodo e a base na qual o livro de Números continua a historicidade do povo de Israel, formando então os três livros uma coleção harmoniosa, sendo que enquanto o livro de Êxodo fala da comunhão com Deus, o livro de Levítico traz em seu bojo leis para os israelitas obedecerem, de forma a manter uma plena comunhão com o Senhor. Levítico capítulo 26, versículos 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fossem seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Ainda conforme a visão de Paul Hoff, 2002, página 156, de seu livro, alguns propósitos relevantes no livro de Levítico são, em primeiro lugar, proporcionar antecipadamente uma compreensão clara e objetiva de outros livros da Bíblia, quando se fala de sacrifício, de cerimônias, de purificação, sacerdócio, festas, convocações sagradas, como por exemplo, a carta aos Hebreus jamais poderia ser entendida em toda sua plenitude sem consultarmos os registros e ensinos de Levítico. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22, versículos 34 ao 40, diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Portanto, estes dois mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, esses dois mandamentos dependem toda a lei, ou seja, toda a lei está resumida a estes dois mandamentos. E, portanto, o livro de Levítico, ele dá esta condição de compreensão dos demais livros. Em segundo lugar, como propósito relevante do livro de Levítico, nós temos que é o de mostrar que a comunhão com Deus por parte dos israelitas só seria alcançada por meio de santificação, isto é, uma total separação do pecado e a disponibilidade de servir ao Senhor. No livro de Levítico, no capítulo 11, versículos 44 ao 45, diz assim a palavra do Senhor. Levítico 11, 44 ao 45. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto,
vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Como terceiro propósito relevante do livro de Levítico, nós temos que é o de ensinar aos israelitas que o pecado afasta o homem de Deus e que somente a santidade o aproxima do Senhor. E esta aproximação, bem como o viver na presença de Deus, só é possível pelos sacrifícios de sangue no altar, ou seja, o perdão de pecados é obtido por meio de sacrifícios e pela graça de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículos 18 a 22, diz assim a palavra do Senhor: pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã tinta de escarlate e sopro, e aspergiu não só no próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E em quarto e último lugar, como propósito relevante do livro de Levítico, é de apresentar o Evangelho de Cristo de forma alegórica e simbólica, onde os sacrifícios e o dia da expiação tipificavam o sacrifício único e definitivo de Cristo em favor da redenção da humanidade. Hebreus capítulo 10, versículos 1 ao 10, diz o seguinte: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todos. Então, por todas. Portanto, aqui a apresentação do Evangelho de Cristo. Então, resumindo, os 4 propósitos do livro de Levítico: proporcionar antecipadamente uma compreensão dos demais livros da Bíblia, mostrar que a comunhão com Deus por parte dos israelitas só seria alcançada com a santidade ou com a santificação, ensinar aos israelitas que o pecado afasta o homem de Deus e a santidade aproxima o homem de Deus, e também por último, apresentar o Evangelho de Cristo de forma simbólica. Vamos agora, então,
para a última parte da lição, que fala sobre o resumo do conteúdo do livro de Levítico. Conforme pensamento de Champlin, 2011, página 795, o livro de Levítico objetivamente apresenta princípios de ordem moral e espiritual para, em primeiro lugar, se aproximar de Deus e, em segundo lugar, se relacionar com Deus. A saber, então, vamos falar aqui dentro do livro de Levítico em duas partes. A primeira, como se aproximar de Deus. E a segunda, como se relacionar e ter comunhão com Deus, segundo os princípios relatados no livro. Eu vou apenas mencionar essas instruções e vou trazer para o contexto do Novo Testamento, para explicar estes princípios. Na verdade, vou apenas aqui no livro de Levítico mencionar as referências, porque nós não temos, infelizmente, nesta lição, tempo hábil para ler todos os textos, mas quanto ao livro de Levítico, vou mencionar os textos, e quanto à contextualização no Novo Testamento, esta sim, vou ler todas as passagens. Então, para a aproximação com Deus, a primeira instrução que Deus deu foi a realização dos sacrifícios sacerdotais. Então, nos capítulos de número 1 até o número 7 do livro de Levítico, Deus estabelece leis de sacrifícios e ofertas, tendo como objetivo assegurar ao pecador o perdão de pecados e o favor divino. Levítico, capítulo 1, versículos 1 ao 9, fala exatamente destes sacrifícios e ofertas. Contextualizando no Novo Testamento, o sacrifício de sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário propiciou a salvação da condenação eterna de toda a humanidade. E isso pode ser confirmado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, e aqui vem um versículo muito conhecido, talvez o mais conhecido da Bíblia, João capítulo 3, versículo de número 16, que diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como segunda instrução deste livro para a aproximação com Deus, é necessário a consagração sacerdotal. Então, nos capítulos 8 ao 9, Deus ordenou a Moisés que consagrasse Arão e seus filhos para o serviço da obra de Deus no tabernáculo. Isso está bem delineado no capítulo 9 de Levítico, versículos 30 ao 36. Contextualizando, Deus escolhe homens e mulheres especialmente para a consecução da obra do Senhor, e a consagração destes escolhidos se dá mediante a sua purificação interna, o respeito às coisas de Deus, a piedade, não sendo um ofício qualquer, pois a obra do Senhor se faz debaixo da unção do Espírito Santo. Lucas, capítulo de número 9, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo número 9, versículos 1 ao 6, diz o seguinte: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem ao sairdes daquela cidade,
sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Como terceira instrução para a aproximação de Deus, os pecados dos sacerdotes impediam esta aproximação. Então, no capítulo 10, há um exemplo clássico desses pecados dos sacerdotes que os afastaram de Deus, que foi de Nadab e Abiú, quando estes, filhos de Arão, apresentaram fogo estranho no altar do Senhor, cheios de bebedices, e por isso foram mortos. No livro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 ao 5, nós temos a narração deste fato. Portanto, no contexto atual, sacerdotes devem se apresentar diante do Senhor de forma impecável, realizando a liturgia com responsabilidade, com seriedade, com respeito, com reverência, lealdade e idoneidade, segundo os preceitos e ordens divinas, não sendo, então, motivos de escândalos. Como quarta instrução para a aproximação de Deus, temos a purificação sacerdotal. Os capítulos 11 ao 15 do livro de Levítico, Deus dá instruções e leis para diferenciar os animais puros e impuros. A purificação da mulher após o parto, acerca da praga da lepra, do leproso depois de sarado, da lepra numa casa e das excreções do homem e da mulher e sua forma de purificação, com o intuito do homem se apresentar puro e em santidade diante do Senhor na tenda da congregação. No contexto atual, nós devemos nos apresentar diante de Deus sem qualquer impureza moral e espiritual. Devemos ser santos, como santo é o Senhor, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Jesus Cristo é o único que nos purifica de todos os pecados. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E por última instrução, nós temos o dia da expiação. O capítulo 16 do livro de Levítico traz em seu texto o ápice de todo o sistema de sacrifícios ordenados por Deus, onde o sumo sacerdote fazia a expiação com sacrifícios uma vez por ano, no lugar santíssimo da tenda da congregação, pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Levítico, capítulo 16, versículos 1 ao 34, é narrado esse dia da expiação. Também, no capítulo 23, versículos 26 a 32, há uma menção direta sobre o dia da expiação. No contexto atual, por meio de Jesus Cristo, os nossos pecados e as nossas culpas estão anuladas diante do Senhor, pois Cristo entrou uma vez para sempre no lugar santíssimo para nos salvar. Hebreus capítulo 9, versículos 11 ao 15, diz assim a palavra do Senhor:
Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna salvação, ou eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão dos transgressores que havia sob a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Portanto, nós temos aqui 5 instruções para se aproximar de Deus no livro de Levítico: a realização dos sacrifícios sacerdotais, a consagração sacerdotal, a não realizar os pecados dos sacerdotes, a purificação sacerdotal e o dia da expiação. Agora nós temos então mais 6 itens relacionados, ou 6 instruções relacionados à questão da comunhão com Deus. Então, o primeiro é aproximar-se, o segundo a comunhão. E a primeira instrução foi a preservação da santidade. Nos capítulos 17 ao 22, o Senhor ressalta a necessidade dos israelitas terem uma vida pura e santa, preservando separados dos costumes e tradições pagãs. Assim, Deus estabeleceu leis relacionadas aos sacrifícios, à proibição de comer sangue, aos casamentos ilícitos e uniões abomináveis, às penas de diversos crimes, leis acerca dos sacerdotes ou sacerdotes e as leis de comer e oferecer sacrifícios. Levítico capítulo 16, versículo 10, Levítico capítulo 18, 6 ao 18, e também do 19 ao 23, e outros textos ratificam esta preservação da santidade. No contexto atual, então, nós devemos preservar a nossa santidade, porque existe uma ordenança do Senhor, que nós já lemos: sede santos, porque eu sou santo. Como segunda instrução, Deus determinou as festas religiosas consagradas ao Senhor. O capítulo 23 de Levítico apresenta as festas religiosas, ou santas convocações, como oportunidades dos israelitas se desligarem totalmente de seus afazeres e dedicarem-se a momentos de comunhão e alegria diante de Deus, por causa da bondade do Senhor para com eles. Levítico capítulo 23, versículos 1 ao 44, nós temos então esta determinação das santas convocações ou festas religiosas. No contexto atual, viver com Cristo, por Cristo e para Cristo é uma vida de alegria permanente, a despeito das aflições e dificuldades da vida, porque sabemos que temos a vida eterna e que precisamos dedicarmos tempo na presença do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículos de número 1 até o 7, diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida.
Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como terceira instrução, Deus determina o cuidado com o tabernáculo. No capítulo 24, Deus estabelece os cuidados gerais que se deviam administrar para manter o templo em ordem, especificamente a lei. Nós temos acerca das lâmpadas e o pão para a mesa do Senhor. Isso está escrito em Levítico, capítulo 24, versículos 1 ao 9. E no contexto atual, este cuidado com o tabernáculo é que nós somos templo e habitação do Espírito Santo. E nesta condição, devemos ter todo o cuidado para que neste templo não habite espíritos malignos, mas tão somente o Espírito Santo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos 16 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19, diz assim a palavra do Senhor: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como quarta instrução, Deus determina o cuidado com a terra. O capítulo 25 apresenta a ordenança do ano sabático, um ano de descanso sem semear e colher a cada 7 anos. O ano do jubileu, 2 anos de descanso a cada 50 anos. A redenção da terra e o não tomar usura dos pobres, e também sobre a escravidão. Levítico, capítulo 25, versículos 1 ao 55. Nós estamos falando aqui de instruções que Deus deu no livro de Levítico, e estes servem como princípios para se ter um relacionamento e comunhão com o Senhor. Então nós devemos nos lembrar da terra que Deus nos deu para nela habitar, cuidando de sua ecologia. Além disto, devemos ajudar aos necessitados e tomarmos a plena consciência de que toda a nossa provisão vem de Deus. A igreja deve atuar com responsabilidade socioambiental. No livro de Gênesis, capítulo 1, há o relato lá específico da criação do homem e da mulher, e que Deus ordena que eles frutifiquem e se multipliquem na terra e dominem esta terra, ou seja, cuidem desta terra, e que as ervas do campo e os animais seriam para mantimentos deles. Portanto, nós temos o dever, a obrigação, a mordomia de cuidar do nosso planeta, da nossa casa. Como quinta instrução para um relacionamento e comunhão com Deus, Deus faz promessas e advertências. E o capítulo 26, melhor dizendo, traz em seu bojo para os israelitas mandamentos, promessas de bênçãos advindas de uma restrita obediência aos preceitos divinos. E ao mesmo tempo, ele registra promessas de castigo para os desobedientes à palavra de Deus.
Levítico 26, de versículos 1 ao 46, há exatamente estes registros. Então, no contexto atual, nós temos que estes princípios quanto à obediência ou à desobediência ao Senhor ainda devem ser observados no caso da obediência, no dia de hoje, considerando que para os israelitas as bênçãos e castigos naquele momento se restringiam apenas à vida aqui na terra. Entretanto, para nós, nos dias de hoje, o alcance das bênçãos ou castigos transpõe o mundo material, este mundo natural, e vai ao mundo espiritual, pois obedecendo ao Senhor temos vida eterna. Porém, se desobedecermos, teremos condenação eterna. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Pegarão em serpentes. 16. Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E no caso nós estamos fazendo um relato da grande comissão. E Deus falou exatamente isso. E por último, nós, como a última instrução, nós temos instruções sobre os votos particulares e ofertas. O capítulo 27 apresenta a forma de votos e ofertas particulares, bem como sua avaliação, não havendo a obrigatoriedade de realizá-los, porém é recomendado realizá-los. Levítico capítulo 27, versículos 1 ao 34. No contexto atual, nós devemos realizar a oferta ao Senhor de forma voluntária, com alegria no coração, sem constrangimento, de acordo com as nossas posses ou acima de nossas posses. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 ao 5, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. No versículo 12 diz assim: porque se há boa vontade, será aceita, no caso a oferta, conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Portanto, para um relacionamento e comunhão com Deus, os princípios que vêm no livro de Levítico estão relacionados às seguintes instruções: preservação da santidade, festas religiosas consagradas ao Senhor, o cuidado com o tabernáculo, o cuidado com a terra, as promessas e advertências e, por último, as instruções sobre os votos particulares e ofertas. Concluindo a nossa aula de hoje, no livro de Levítico, observamos princípios espirituais fundamentais que pré-anunciaram o Evangelho de Cristo, ou seja, o Evangelho da salvação, o aproximar-se e o viver em comunhão com Deus, bem como pontos importantes para conhecermos a essência das revelações registradas em outros livros bíblicos sobre sacrifícios cerimoniais, descanso no Senhor, adoração, santidade, etc. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo,
a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.